Oi, oi. Oi, oi pra quem tá entrando. Tudo bem? Peraí que eu vou pôr o fone. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Dá pra me escutar bem? Dando um oi pra todo mundo. Tudo bem com todo mundo? Dá? Tá bom. Eu vou chamar a Ana Luísa daqui a pouquinho, mas só pra falar que a gente vai falar sobre gênero, né? Ela fez mestrado nisso, então ela sabe bastante, uma parte teórica mesmo, ela é bem embasada no que ela vai falar, mas a gente vai pensar nessa perspectiva de escola pública e laica, né? Então a gente não vai entrar num viés religioso. Então eu sei que às vezes é um pouco mais difícil para algumas pessoas essa questão religiosa e gênero, né? Mas a gente está pensando na questão da escola laica mesmo, tá bom? Então tomara que seja uma boa discussão, que a gente consiga agregar bastante para a sala de aula mesmo, né? De o que na prática a gente consegue fazer. Porque acho que a gente tem que pensar em desconstruir muitos conceitos e rever muitas coisas, mas tem que ver se na prática acontece mesmo ou não. Então acho que ela já tá aí. Oi, Carol! A Carol pediu pra falar um oi pra ela, tá bom? Oi, Carol. Boa Oi! noite! Yay! Ai, que bom te ver. Né? A gente se vê por live. A gente se vê por live. Você já falou boa noite, Carol, mas eu vou falar também boa noite, Carol. Fala. A Carol fez questão de que a gente reconhecesse a presença dela aqui. Então está reconhecida, Carol. Como é que era pra falar? Olha lá quem tá aqui, a Carol. Olha, Carol! Eu pensei em fazer assim, eu pus lá a pauta, né? E aí eu vou meio que te perguntando em cima dessa pauta que a gente fez, aí você vai meio que discorrendo. E eu vou, se eu for pensando em coisas muito práticas, assim, da escola de arte, a gente teve uma situação assim, o que, que você acha? Acho que vai mais para esse viés, aí você vai falando, tá? Mas a ideia é você meio que falar, Combinado. tá? Vamos lá. Vamos começar, né? Vamos começar. Eu acho que o mais polêmico ficou o primeiro, que é uma frase que uma pessoa mandou, que era disso, de que é importante o homem se sentir homem e a mulher se sentir mulher. Aí até para essa pessoa eu já lancei uma coisa assim, mas o que será que quer dizer isso? E aí a pessoa, não, mas você entendeu. E aí eu falei, não sei, né? Vamos jogar aí, né? Porque o que tem de biológico ou social, né? Não sei. Então acho que ficou muito isso de. Ficou essa frase muito forte para mim, né? Tipo, não, mas tudo bem, a gente tem que desconstruir muitas coisas, mas é importante o homem se sentir homem e a mulher se sentir mulher. Então, vai. Isso foi uma pessoa que fez essa afirmação. Foi. Bom, a gente. Eu queria começar dizendo que esse formato para mim é novo, então é um pouco esquisito, assim, porque tem Tá. gente entrando, mas eu não tô vendo as pessoas, então parece que eu tô falando Sim. sozinha. Mas vamos lá. Rapidinho. Acho que é legal você falar qual a sua formação, o que, que você faz. Acho que, né, que tem muita gente que não sabe. Bom, eu sou Ana Luísa, eu sou psicóloga de formação, sempre fiquei com um pezinho na psicologia e outro na educação. Trabalho com isso há 10 anos. Fiz um mestrado voltado à temática de gênero e sexualidade na educação e tenho estudado o tema nos últimos 6 anos, mais ou menos.
Então, na perspectiva de uma educação inclusiva, né? Então, entendendo a perspectiva inclusiva de uma forma bastante ampla, lidando, inclusive, desculpa pela repetição de palavras, mas com a questão de gênero e sexualidade. E pegando aí, então, essa afirmação que fizeram, né? É importante homem se sentir homem. Eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é o que é ser homem? O que é se sentir homem? Né? Porque, é claro, a gente tem os estereótipos do que é homem, do que é mulher. Mas a gente precisa sempre lembrar que, em se tratando de ser humano, a gente fala de pessoas sociais e culturais. Então, não dá para você falar que existe algo que é descolado de uma cultura, de uma sociedade, de um coletivo. Porque não existe uma concepção solitária, né? Ela faz parte dessas relações. Então, primeiro, se sentir homem, por exemplo, no Brasil, pode ser uma descrição. Se você for pegar mais detalhadamente, se sentir homem em São Paulo pode ser uma coisa, no Nordeste, outra, no Sul, outra, com algumas coisas, alguns aspectos parecidos e outros diferentes. Mas o que é ser homem, por exemplo, na África do Sul? O que é ser homem no Reino Unido? Algumas coisas talvez sejam parecidas, outras não, mas sempre tem um aspecto cultural e social ligada a essas expectativas. Porque são, na verdade, expectativas, né? Quando você tem um filhinho pequeno, né? Quando você descobriu que você estava grávida. Desculpa te usar como exemplo. Não, Mas é que a gravidez traz um bom exemplo disso. A gente começa a criar expectativas de alguém que não existe. E até antes de descobrir a gravidez, existe essa conversa de, não, quando eu tiver filho, ele vai ter esse nome. Ou, eu quero uma filha, eu quero um filho. Meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo. É uma coisa muito louca, porque a gente vai criando expectativas num ser que não existe ainda. Sim. E como que a gente vai falar que essas expectativas vêm dele se ele não existe ainda? Sim. Então, da onde vêm essas expectativas, né? Então, Até assim, pensei agora no chá Revelação, né? exatamente, exatamente. Então, assim, é importante o homem se sentir homem? Depende do homem, depende do que é ser homem, depende do contexto que ele está inserido. Não dá para a gente fazer uma afirmação e acreditar que ela vai ser universal e que ela vai servir para todo mundo. Porque não dá para a gente afirmar que as pessoas elas são divididas. Então, homem e mulher é assim, nasceu assim e tem todas esses jeitos, esses trejeitos, essas atitudes, essas ações vinculadas com isso. Não dá para a gente ter essa expectativa. Em homem e mulher, independente, né? Porque aí a gente pensa, então, vamos falar de roupa. Roupa tem gênero? Acho que tem uma experiência que talvez que alguém, pessoal que está aqui, que já tenha ido comprar presente para uma criança, por exemplo. Você entra numa loja de brinquedos, a primeira pergunta que o vendedor ou vendedora vai fazer para você mas é menino ou menina? Sim. Brinquedo tem gênero? Sim. Então, mas eu acho que nessa questão do brinquedo, roupa tem gênero, eu acho que a gente frisa muita coisa, assim, a gente vê muito post ou matérias, coisas falando sobre o gênero no brinquedo, né? Não, mas não tem que incentivar e tudo e tal. Mas acho que na roupa fica um pouco mais delicado, né? Eu acho que desconstruir a coisa de que saia é só pra mulher, entendeu? Que não é só pra mulher, eu acho já fica um pouco, um passo a mais, sabe assim? Eu lembro que teve uma vez uma discussão na escola que a gente estava falando justamente, acho que de gênero. E aí a gente
as crianças fizeram perguntas, tá? Elaboraram perguntas e aí escolheram um homem da escola para perguntar. Então elas falavam isso, você usaria rosa? Para saber, né? Tipo, para ver se teria, porque a gente estava discutindo justamente que todo mundo podia, né? E aí uma das perguntas era sobre saia. E aí ele falou, na Escócia se usa saia. E aí eu achei engraçado porque meio que se dá uma explicação, né? Tipo assim, na Escócia usa, né? Tipo, mas aqui no Brasil não, né? Tipo, meio que ficou uma coisa, né? Ele foi tentar falar que tudo bem, mas ele acabou falando que tudo bem lá, né? Tipo, eu não conseguia muito desconstruir, assim, né? E o rosa, ele falou, não, claro, eu tenho camisetas rosa. Aí, na hora de falar da saia, ele ficou, tipo, não, mas na Escócia eu uso, né? Tipo, eu acho que é um pouco mais difícil, né? A matéria que eu coloquei lá da nova escola falava também disso, de um grupo de um menino que foi de saia, né? E aí eles fizeram um saiaço, né? Tipo, um movimento. Mas então eu acho que essa coisa, uma pessoa trouxe a coisa do uniforme na escola, de para as meninas tinha short saia e às vezes para o menino tinha bermuda e às vezes a menina queria usar bermuda e não podia porque não tinha na coisa, né? Sendo que é uma roupa, né? Tipo, por que tem no uniforme uma roupa diferente para cada um, né? Mas pode falar. Não, eu queria pegar essa sua fala. Acho que para saia é mais complicado. Na verdade, assim, quando se trata desse assunto, tudo é complicado. Principalmente porque a gente vive numa sociedade extremamente conservadora. E aí, o que acontece? Tendo uma sociedade conservadora que muitas vezes valores religiosos estão implicados em normas da sociedade, você cria uma situação complicada, porque você está cerceando a liberdade de pessoas que não pensam da mesma forma. Eu sei que o foco é gênero, mas isso acontece muito na escola pública, como você falou, escola pública e laica. Mas existem questões também que entram na escola pública, principalmente vinculadas a religiões que são mais difundidas aqui no Brasil, como se fosse parte do currículo. Sim. Mas não se apresentam outras possibilidades. Então, acho que a grande questão é a gente poder apresentar diversas possibilidades e aceitar que essas possibilidades são válidas. E tudo bem. A gente pode pensar diferente e a gente pode coexistir mesmo assim. Voltando para o assunto do gênero. Como bem falou o aluno, né? Mas na Escócia usam saia. Vem o aspecto cultural. Você não vai ser considerado por algumas pessoas menos homem na Escócia se você usar saia. Mas talvez no Brasil você seja. Por que será que isso acontece? Por que a gente está... Existe uma grande mistura aí. Primeiro que eu acho que é impossível a gente falar desse tema sem a gente falar da sociedade patriarcal que a gente vive e da sociedade extremamente machista e sexista, né? Isso é extremamente importante a gente falar. Por quê? Porque tudo que a gente tem que é associado ao feminino é visto como pior. Por exemplo, quando querem xingar ou maltratar verbalmente algum homem homossexual, vão falar de aspectos afeminados da personalidade ou da forma como aquela pessoa se expressa, enfim, e vive. A gente tem uma participação especial aqui, dá oi. Então, você vai zoar o quê? Sempre no diminutivo, porque você vai colocar a pessoa num lugar de inferioridade e vinculando aspectos femininos. Inclusive, no mundo gay, homens... existem aí várias falas, mas assim,
homens que são mais afeminados sofrem mais preconceito do que os que são menos afeminados. Então, a gente precisa entender que tem, sim, uma questão extremamente machista. Porque as coisas que são vistas do universo feminino, elas são vistas de forma negativa, ruim. Falando das crianças, né? Acho que tem bastante comentário aqui. Eu fico meio perdida porque aparece comentário, aí eu perco um pouquinho o que eu tô pensando. Mas os comentários são extremamente importantes. Mas pode deixar, eu tô anotando os comentários e aí eu vou te falar, tá? Eu não me preocupa que eu tô anotando. Tá bom, ótimo. Então, assim, a gente precisa entender que você usar uma roupa é sua escolha de usar uma roupa. Ela não tem a ver com... ela não tem necessariamente a ver com a sua orientação sexual. Ela não tem necessariamente a ver com o seu gênero. É uma decisão. As crianças não têm isso. Se fosse algo natural, então... azul é de menino, porque os meninos nascem naturalmente gostando de azul e naturalmente gostam de carrinho, naturalmente gostam de brinquedos de Lego, por exemplo. Meninas naturalmente têm um instinto materno. Quem nunca ouviu isso? Meninas naturalmente gostam de rosa. Se isso fosse verdade, a gente não teria situações que professoras da educação infantil muitas vezes têm dificuldade, como essa da capa da nova escola, por exemplo. Como alunos que têm vontade de escrever no papel rosa e às vezes a professora tira, porque é um menino escrevendo no papel rosa. Se fosse natural das crianças gostar de um e não de outro, a gente não estaria nem tendo essa discussão, porque não teria uma problematização. A questão é que a gente tem convenções culturais e sociais que impõem padrões e a gente espera que as crianças sigam padrões que elas ainda nem aprenderam. Então a gente força um padrão naquelas crianças. Do mesmo jeito que a gente tem uma pressão estética em cima dos homens e mulheres, que afeta mais as mulheres, mas afeta ambos, a gente tem inúmeras outras pressões. E muitas pressões somos nós que colocamos nos outros. Então, muito se fala em a desconstruidona, o desconstruidão e tudo mais, fazem piada em relação a isso, mas, de fato, é um processo de desconstrução constante. Porque a nossa geração e gerações anteriores às nossas, e até as que estão agora, as coisas estão melhorando um pouco. Mas assim, a gente cresceu e a gente foi criada num mundo que foi empurrando um monte de coisa pra gente acreditar que era verdade. Pra gente acreditar que a gente gosta de uma coisa e não de outra, que a gente tem mais facilidade. Por exemplo, apareceu... É curioso, veja só. Eu sei que os tópicos de discussão que você separou para a gente conversar foram coisas que apareceram no Instagram. Mas veja bem, são 4 tópicos, eu estou aqui colando. 3 falam de homem. Por quê? Será? E, enfim, isso entraria numa discussão mais profunda e eu não quero entediar, talvez, as pessoas que estejam assistindo. Eu acho que, se for esse o foco, a gente pode até marcar um outro encontro. Mas, de certa forma, eu ia falar que os homens têm menos liberdade, mas, na verdade, eles têm liberdades diferentes que as mulheres, nessa questão de colocar um pezinho nos outros estereótipos de gênero, sabe?
mas não é verdade. Na verdade, são diferentes. Vamos pensar na educação infantil. Existe essa questão de que a mulher naturalmente vem ao mundo com esse desejo de cuidar, né? Não, mas tem um jeitinho, gente, é louco, né? Porque já nasce com jeitinho, com carinho e tudo mais. E a profissão de professora, esse trabalho aí na educação, que é um trabalho extremamente desvalorizado, ele nasce muito dessa ocupação informal das mulheres, de terem sido obrigadas a cuidar das crianças, como se fosse um instinto natural. E aí ela vai se formalizar como profissão, e as mulheres vão ocupar esse espaço como se fosse um instinto delas, apesar de não ser, mas a gente vai criando todo um contexto que também você meio que acredita que é. E a gente tem um processo curioso na educação, que é o seguinte: a educação infantil, historicamente, é a mais desvalorizada. É onde tem menores salários, onde as pessoas falam assim, você dá aula na educação infantil, você fica rolando com as crianças, né? Você fica brincando de tinta. Ah, não, mas você tá só... A tia tá vendo as crianças brincarem. E aí, conforme vai passando, a gente vai tendo uma inserção maior de homens na educação e, normalmente, em posições mais valorizadas. Sim. E quando chega, né, no ensino superior, a quantidade de homens é muito maior em comparação à educação infantil. Sim. E é uma posição que os salários são maiores, que a valorização social é maior, e não dá para a gente não fazer essa relação de gênero. E aí, eu já escutei coisas, por exemplo, em processo seletivo de escolas, que tinha um candidato homem para educação infantil. Era uma escola bilíngue, inglês do candidato perfeito, qualificação, recomendação. Não foi contratado porque acharam que algumas famílias podiam ficar um pouco aflitas dele trocar fralda. De fato, a gente tem mais estatística de homens abusadores do que de mulheres. Tá. Mas a gente precisa entender que isso não é algo que nasceu com os homens. Isso é algo que é criado socialmente, culturalmente, e é reforçado em grandes e pequenas ações durante as nossas vidas. Então, assim... Deixa eu só falar umas coisas, só para não perder o que algumas pessoas falaram. Que a coisa do brinquedo ainda. Que tem brinquedo tipo, direcionado à menina e a menino, porque já se tem uma expectativa disso, de que a menina vai ser mãe, né? Então, os brinquedos direcionados a ela vão meio que construir isso. E do menino, da questão mais profissional, né? Como ele vai se construir profissionalmente. Então, por isso também que né, fica isso do brinquedos de gênero, porque já quer construir esse tipo de imagem desse adulto. Uhum. E eu achei uma que é pergunta mesmo, que é a coisa que a gente falou da roupa, né? Até que limite, assim, deixar, no sentido de lhe dar essa liberdade dele usar a roupa que ele quiser, se ele quiser usar um vestido, uma fantasia, uma saia, sei lá, um menino, né? E até que ponto é incentivo. Achei interessante. Entendeu? Porque acho que eu acho que as pessoas talvez vejam assim. Então, assim, por exemplo, o menino da capa da nova escola. A mãe incentiva. Entendeu? Uhum. Tipo assim, a mãe quer que vire gay. Sabe assim? Isso. Aí, entendeu? Esse é o ponto que ela trouxe, assim, de até que ponto eu tô dando a liberdade pra ele, até que ponto eu estou incentivando ele a usar outras roupas, sei lá. Isso é uma fala muito comum, tá? Eu ia fazer uma piada, mas eu acho que vai polemizar demais, então não ter polêmica na sua primeira live, né? Mas o seguinte, ninguém
ninguém vira gay porque alguém Porque usou a saia. ficou falando no ouvido, tá? Ninguém vira lésbica porque pode pode falar palavrão? Acho que pode. Ninguém, nenhuma mulher vira lésbica porque nenhum homem trepou direito. Porque se fosse isso, quase todas as mulheres seriam lésbicas, porque o índice de insatisfação sexual das mulheres é altíssimo. Então, assim, não é isso. Não é um vestido, não é uma saia, não é uma boneca que vai determinar com quem a criança vai se relacionar no futuro. Sabe? As pessoas acharem que você deixar seu filho de 2 anos colocar. Eu vou trazer um relato real, tá? Eu dei aula, como você bem sabe, mas eu dei aula por alguns anos na educação infantil. E em um determinado momento, numa reunião de pais, uma família estava muito preocupada e me perguntou se havia problema no filho deles de 1 ano e meio usar a tiara de glitter da irmã mais velha. Eles estavam extremamente preocupados. Porque, meu Deus, o que é isso? Gente, qual que é o significado de uma tiara para uma criança de 1 ano e meio? Assim, Eles deviam estar preocupados com o que ela tá botando na boca, né? Tipo assim, de não, ralo, que nem meu filho, sabe? isso quer dizer que com 15 anos ele vai ser gay. Porque com 1 ano e meio ele colocou uma tiara com glitter. Sim. Se você der qualquer coisa com glitter para uma criança, ela vai gostar. Por que ele tá colocando a tiara? Não sei, assim, eu consigo pensar em várias possibilidades, mas uma delas é a irmã é uma criança que brinca sempre com ele, que tá sempre junto com ele. Ele quer participar da brincadeira com a irmã. Ele quer fazer alguma coisa junto com a irmã. Isso não quer dizer que tem um desejo de ser mulher. Isso é muito importante. E isso não quer dizer que existe um desejo sexual por outros homens. Bom, A Bia falou que se fosse assim, a tiara de unicórnio também ia levar a uma realidade louca. exato, exato. É porque se você for entrar nisso de, né, cada adereço ou cada coisa assim, não, né? Mas é engraçado isso, essa preocupação que às vezes vem dos pais mesmo, né? Sim, E é uma coisa para eles muito séria mesmo, né? Desse coisa muito determinista, né? De falar isso mesmo, de que achar que tem uma predisposição se viver nesse meio, né? Às vezes as pessoas falam muito de novo o caso do menino da capa, né? Ele usa vestidos porque tem 2 irmãs mais velhas, e aí as pessoas falam, mas se vive só com mulheres, não tem a referência do pai, isso vai, então, ele só vai ter essa referência, então ele vai ser gay, sabe? E aí vira uma coisa muito séria, as pessoas acreditam muito que é assim, né? Que é desse jeito, que até alguém falou sobre isso de relacionar, no caso, né, a roupa e sexualidade como uma mesma coisa, né? Então, exato, aquele tipo de roupa vai determinar aquele tipo de sexualidade, né? exato. E, gente, fugiu, mas voltou. Existe algo também que é muito importante mencionar. Às vezes, a família, ou a mãe, ou alguma figura ali da família, consegue respeitar essa liberdade da criança, mas o medo que sente é pela repercussão social, pelo sofrimento que aquela criança pode vir a ter socialmente. Então, Sim. esse é outro aspecto que é importante discutir. E que é importante que a gente, voltando aí, que a gente tá falando nessas questões no ambiente escolar. Então, o que é o ambiente escolar, se não o melhor momento ou o pior momento da vida de alguém, sabe? Porque
é ali que a criança vai ter os primeiros contatos sociais que fogem do seio familiar. É ali que a criança vai poder explorar diversas facetas dela. E aí eu não estou falando de gênero e sexualidade, mas de tudo. Do que ela gosta, que tipo de material, que tipo de atividade, que tipo de amigo, que tipo de amiga. É ali que essa criança vai poder explorar tudo isso. Se a gente continuar mantendo ali, incentivando um ambiente que seja punitivo, que seja limitante, olha o que a gente está fazendo com essas crianças. Sim. Então, assim, nem sempre a gente lembra de um professor bacana, um professor ok que a gente teve na época da escola, mas a gente lembra de um professor que fez alguma coisa que mudou uma ação, uma atitude nossa, ou que marcou a gente de alguma forma. O que a gente quer deixar nessas crianças? Então, assim, você tinha falado sobre a questão do incentivo. Ah, mas é incentivar? Veja só. Incentivar é o que as pessoas normalmente fazem. Porque a gente incentiva a menina a gostar de rosa, porque você descobre que tá grávida de uma menina, vai lá e compra tudo rosa. Aí depois ela com 3 anos, nossa, mas ela só quer usar rosa. Bom, mas que opções que ela teve até agora? O que foi dado para ela experimentar? Eu entendo que nosso papel enquanto educadores e educadoras, pensando numa educação para a diversidade, pensando que a gente está nessa profissão não só pelas crianças ali pelo microcosmos ali da nossa sala de aula, mas pensando em um futuro, pensando no futuro da sociedade, o que a gente quer para esse futuro, a gente precisa entender que a gente tem muita responsabilidade e que a gente precisa dar a oportunidade dessas crianças aprenderem a escolher. E aprender a escolher é um processo. Se a gente não deixar as crianças escolherem, elas nunca vão aprender. E aí vira um adulto extremamente frustrado porque não consegue fazer escolha, porque não consegue lidar com negativas, enfim. Agora, especificamente do gênero, quando a gente vai fazer uma atividade para educação infantil, você tem várias formas de você falar o que você está passando, por exemplo. Então, atividades com cabelo curto, cabelo comprido, que muitas vezes falam, cabelo de menino, cabelo de menina. E essas pequenas falas que ficam alimentando esse processo aí de regulação da sociedade, dessa sociedade machista, dessa sociedade heteronormativa. As crianças precisam ter liberdade de escolha. Então, assim, você dá liberdade de escolha para o seu filho, não quer dizer que você está incentivando ele a fazer alguma coisa. Mas você está deixando ele experimentar. Sim. E eu fico... Eu estava lendo aqui a sua última pergunta, mas eu acho que dá para a gente explorar mais um pouquinho esse assunto. Interessante isso que você falou de o que a gente faz é incentivar, né? Que a pergunta era se está dando muita liberdade ou se está incentivando a usar saia, a usar vestido, sei lá. E o que a gente sempre faz é incentivar essa masculinidade que a gente quer, essa feminilidade que a gente quer, né? E eu achei engraçado de pensar isso, né? Porque eu fiquei pensando, até que ela falou, até que ponto eu tô dando liberdade, até que ponto eu tô incentivando. Aí eu penso assim, né? Tipo, não, mas se a gente pensa nas coisas diversas, a gente tem que incentivar que ele conheça muitas coisas, né? Tipo, que ele um dia ele inventou uma fantasia, no outro dia se ele quiser experimentar outra, ou quiser roupas, ou quiser cores, ou a gente tem que incentivar que ele experimente várias coisas, né? Lá na escola, e tenha vários amigos, e várias relações e tal. E aí você falou assim, mas ele sempre quer o vestido.
Aí cabe a gente falar, "Bom, você quer outra? Mas se não quer, respeitar, né? Se a pessoa não quer usar aquele tipo de coisa. Mas o que a gente o que uma outra pessoa, assim, né? Uma pessoa que estaria incomodada com a situação ali, falaria, não, põe esse, né? Põe esse aqui que é do herói, sei lá. E aí isso sim seria, né? O impor, isso sim seria o incentivar aquele tipo de coisa, né? E não, não, põe o que você quiser, né? Qual que você quer? Ah, eu quero esse, né? Exatamente. Isso É seria, na engraçado. verdade, mais do que incentivar, seria impor, né? Sim, Impor a sua expectativa de masculinidade ou feminilidade naquela criança, que ainda não tem. sim, Entende porque é algo construído? Porque se fosse natural, a gente, de novo, a gente não estaria tendo essa discussão. sim, Porque naturalmente seríamos isso. E não há o que sim. discutir. Não ia ter que discutir, A exato. gente, a gente não fica discutindo, por exemplo, aqui se a gente é ser humano. A gente não tem live para discutir se nós somos seres humanos ou sei lá, eu não sei qual outra possibilidade, mas então nem tem outra possibilidade, entende? Então, assim, Sim. é, A Raíssa falou isso, é uma questão de permitir a curiosidade que é da própria criança. Não só incentivar, exatamente. mas como apagar a identidade da criança, né? Às vezes com esses incentivos nesse sentido de apagar a identidade, né? Mas nesse, acho que vai nesse viés de permitir a curiosidade, né? Acho que vai muito por aí. E quando a gente pune a criança de alguma forma, nesse sentido, não, você não vai vestir, você vai vestir outra coisa, o que ela vai entender é que o que ela é, quem ela é errado. E não é a questão da escolha da roupa. Então, a gente está criando uma coisa muito séria, assim. Olha o impacto que a gente está tendo, o impacto negativo que a gente está tendo nessa criança. Sim. Isso quer dizer Enquanto que... ela não vai ficar se questionando sempre, né? Será que sempre o que eu escolho é o errado, eu tenho que escolher o outro? Sei lá, né? Exatamente. E assim, isso não quer dizer que é para deixar a criança fazer tudo. Não é isso que eu estou dizendo, porque também muitas vezes distorcem, né, esse argumento, falando assim, então aquele Vai poder pessoal fazer tudo. esquerdista, que deixa a criança fazer tudo. Não é isso. Sim, Até porque regras são importantes. Porque dão sim, contorno. Crianças precisam de organização, precisam de regras, precisam de tudo isso, porque elas ainda não têm esses conceitos. Mas o que tem que ficar na nossa cabeça é se a regra ela está partindo de um pressuposto que faz sentido. Então, por exemplo, a regra é: filho, você não pode enfiar o dedo na tomada. Por quê? Você vai levar choque, vai doer. A regra é essa. Então, ela tem uma explicação, ela tem um sentido. Agora, voltando aí mais específico para o nosso caso. Filho, a gente vai sair. Escolhe uma roupa para a gente sair. Tá? 13 graus. Aí ele escolhe uma camiseta e uma bermuda. Filho, olha, camiseta e bermuda não dá, tá muito frio. Tem certeza que você quer colocar isso? Ah, tenho, tá bom. Então, se você quiser colocar essa roupa, você vai então colocar esse casaco, ok? Ok. Então, você agora tá a 40 graus. Filho, escolhe uma roupa. Perceba que nessa frase, escolhe uma roupa, a criança entende que ela entra lá no quarto, escolhe qualquer coisa que ela quiser do guarda-roupa. A instrução também que foi dada, ela precisa ser bem direcionada. Mas qual é o motivo? Então, filho, você está numa loja, filho, escolhe uma roupa que a gente compra. Aí o filho vai lá e escolhe um vestido. Qual o motivo dele não usar um vestido? O direcionamento foi esse, escolher uma roupa. A roupa né? Que tipo de explicação que eu posso dar para o meu filho não escolher aquele vestido? Porque qualquer explicação que eu consiga imaginar, ela soa preconceituosa para mim. Sim.
Porque a gente atrela gênero à roupa. Sim. Roupa não tem gênero. E aí, outra coisa que precisa ser discutida, talvez não tão a fundo, mas eu acho que é importante dizer, a gente precisa discutir que a gente vive num sistema capitalista. Então, assim, dividir as pessoas por gênero, as coisas por gênero, dá dinheiro. Existe uma indústria gigante que ganha rios de dinheiro fazendo as mulheres se sentirem mal com a própria imagem, com o próprio corpo, com o jeito que se veste, com o jeito que fala, com os pelos, com as manchas, com tudo que você possa imaginar. E tem gente ganhando dinheiro em cima disso. Então, assim, as inseguranças que elas aparecem não é porque, é uma besteira minha, estou de TPM. Existe uma grande máquina ali por trás que está fazendo muita coisa para a gente se sentir assim. Sim. E lucra com isso. Vou pegar uma polêmica recente. Dia dos Pais, Natura contratou Tami Miranda. Nossa, é verdade. Para essa propaganda. E aí aconteceram 2 grandes movimentos, né? A galera boicotando e a galera brava com quem estava boicotando. Sim. E aí, desses 2 movimentos, quem ganha? A Natura, porque as ações da Natura É subiram. verdade. Então, assim, a gente entende, assim, é claro, eu acho ótimo que seja um homem trans fazendo a campanha da Natura de Dia dos Pais, e eu acho extremamente curioso que as pessoas que são contra, que se posicionam contra essa ação, não se posicionam contra as estatísticas altíssimas de homens que abandonam as suas famílias, de homens que, até pegando exemplos recentes, que foram pedir auxílio emergencial e pegaram o dinheiro da mãe que está lá cuidando do filho e da filha para fazer qualquer outra coisa, mas não para cuidar dos filhos. Então, assim, isso não é discutido. E é curioso também que quando a gente vê Rodrigo Hilbert, vamos falar de Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert vira um ídolo, porque o cara cozinha, muita gente acha ele bonito, cuida dos filhos. Ele não faz, eu não estou desmerecendo o Rodrigo Hilbert, tá? Mas ele não faz nada além do que milhares e milhares de mulheres fazem todos os dias, além de ter um trabalho formal. E ganhar 1/10 do que ele ganha, né? Que eu nem sei quanto que ele ganha, mas deve ser muito mais do que todas nós. Então, assim, a gente tem também, ao fazer essa naturalização de coisas que não são naturais, a gente tem também o que acontece? Trabalho doméstico. Dá para pegar várias pesquisas aí que saíram na época da pandemia, mas teve uma que me chamou muito a atenção por eu estar nesse meio acadêmico. Homens entregaram mais artigos científicos para publicação no tempo da pandemia. Eu vi isso também. E a porcentagem de publicação feita por mulheres diminuiu consideravelmente. Não vou falar em números aqui, tá, gente? De memória eu não lembro, mas isso é facilmente dar um Google, o que vocês acham? Por que isso? Porque a carga doméstica, ela é atribuída naturalmente às mulheres, como se fosse algo... mas... Não, a mulher já nasce com esse instinto. Que instinto? O instinto é a tua avó, quando você vai passar um tempo na casa da sua avó, te obrigando a lavar louça. Não tem instinto. É que sua vida inteira te falaram que você tinha que fazer um negócio. Sim. E sabe uma coisa que eu pensei agora você falando? No comecinho você já tinha falado. Tem relação com expectativa, né?
Então, assim, como a gente cresceu, como você falou, na casa da avó, as meninas eram chamadas para lavar louça e os meninos podiam brincar ou fazer outras coisas, a gente já não espera que os homens façam coisas. E aí, qualquer coisa que se faz, ele é um super pai, ele é maravilhoso, rarará. E aí, eu ficava nessa questão, assim, de será que a expectativa é baixa? Ou será que essa pessoa realmente se revolucionou, sabe, assim? Porque assim, é isso, assim, tipo assim, a gente via antes de ter filho que o cara fazia nada, né? Tipo, não ajuda em nada, não faz nada. E tem essa movimentação de as mulheres trazem comida, as mulheres vão lavar louça, as mulheres estão organizando tudo, as mulheres estão cuidando das crianças e os caras estão fazendo nada. E Exato. aí, a pessoa é um casal que ainda não tem filho. E aí, depois que tem filho, nossa, ele é um pai maravilhoso. E aí eu ficava pensando, será que teve essa transformação interna? Ou será que a expectativa era muito baixa e o cara um dia fez uma fralda, trocou uma fralda e aí é um paizão, entendeu? Eu acho que mistura muito. Acho que é isso que você falou no começo também, de desconstruir. O que a gente tem na nossa cabeça, né? Porque eu acho de verdade que não mudou. Eu acho que é isso, é um passinho de formiga que deu e é super valorizado. E a própria mulher fica reforçando como se, tipo, ele me ajudou, eu, sei lá, descansei hoje, então ele é maravilhoso. E, tipo, ele descansou todo dia, sabe? Assim, tipo, Mas uma ressalva importante, desculpa te cortar, mas uma ressalva não, pode falar, pode falar. importante é dizer que as mulheres são vítimas desse sistema. Então, muitas Sim, vezes reproduzem, sim, mas por não conseguir sair dessa roda. Mas não dá para culpabilizar essa mulher específica, sim, ou sim, entende? Porque é algo muito maior do que uma pessoa específica. sim. Mas as expectativas são baixíssimas. São É, baixíssimas em relação aos homens. E isso vale para relacionamentos também. Se um cara atrai num relacionamento monogâmico, por exemplo, o cara atrai, é muito mais esperado que a mulher perdoe uma traição do que se for o contrário. E se o homem trair, existem falas que ainda são usadas, como, por exemplo, é a necessidade dele, é a natureza dele. É como você falar que a mulher não trai porque está na natureza dela ser bondosa, está na natureza dela cuidar dos outros. Por sim, favor, né? sim. A Só gente, duas a gente... coisas também que falaram de. Já teve reclamação de. Todo mundo já fez alguma vez essa coisa de lavar a boneca, dar banho no bebê, né? Uhum, E o pai vê essa foto do filho dando banho no bebê e causar. E acabar. Acho que é a Manela, né? Que tá da Pitiguari, que falou que o filho pediu uma máquina de lavar e aí falaram que não era brinquedo de menina. E ele falou, nossa, mas meu pai lava roupa, né? Tipo. Entendi. então, Eu acho que é importante isso, essa coisa do modelo, e é com engraçado certeza. isso, que a criança é muito o que ela vê, né? Então, assim, mas meu pai lava roupa, mas meu pai cozinha, mas por que que isso seria uma função feminina, né? Só que é isso, ele não vê, né? Então, desde criança ele não vê lavando roupa, não vê lavando louça, Exato. não vê cozinhando. Então, isso também vai criando o que é ser mulher, né? Que é a primeira coisa lá, né? O que é ser mulher, o que é ser homem, né? Sim. Então, acho que ele vai criando isso nele que não, né? Não, isso não é ser mulher, porque não faz, né? As crianças aprendem, sim, e aí, mas eu quero que prestem bem atenção no que eu vou dizer, porque eu não quero ser mal interpretada. Então, vou tentar me fazer o mais clara possível. Sim, as crianças aprendem por modelo, por isso que é muito dito na educação que muitas vezes é mais importante o que você faz do que o que você fala, porque a criança vai imitar. Isso não vale para atração sexual. Não é porque uma criança é criada por um casal de lésbicas ou um casal de homens gays que ela vai vir a ser homossexual no futuro.
Então, isso é muito importante fazer essa distinção. Porque se a gente falar que as crianças aprendem por modelo, que elas aprendem por imitação, daí a pessoa vão falar, tá já vai vendo? ser contra. O Entendi. que assim, no fundo, o que é o mais importante? A gente tem 30 pessoas agora assistindo com a gente. Se eu perguntar o desejo mais íntimo aí dessas pessoas, no fundo, eu imagino que seja alguma coisa relacionada a se sentir aceito e amado. É esse sentimento que a gente tem que ter com as crianças. A gente precisa aprender a aceitar o diferente, o outro, como ele é. E aí, trabalhar em cima disso, mas não punindo essa criança pelos desejos dela de brincadeira, desejos sexuais, quando ela for mais velha, enfim. Conversando sobre. Porque já está mais que comprovado que a punição, ela não faz nada além de criar pessoas que mentem melhor ou escondem as coisas que elas fazem. Porque não adianta nada você falar, não, filha, pode contar tudo pra mamãe, a mamãe sempre vai te ouvir. Aí a primeira coisa que ela vier te contar, putz, ai, mãe, fui experimentar aquela saia que você adora, mas aí a gata pulou em cima de mim e rasgou a saia. E aí você bate na sua filha. O que ela entendeu? Que ela não vai te falar absolutamente mais nada. E isso vale para tudo, assim. A gente precisa conseguir ter um diálogo franco, honesto, sincero, entender a relação das coisas. Então, por que isso pode e isso não? E entender que a gente vive numa sociedade extremamente perversa, que vai dificultar esse processo. Não é um processo fácil. Você deixar seu filho ir de vestido para a escola é difícil. É difícil porque você tem medo do que as outras crianças vão achar, do que a escola vai achar, talvez do que o pai da criança vai achar, do que a tia da criança vai achar. Você tem muitos medos. Mas se a gente não começar a ter mais situações dessa e falar mais sobre isso e pensar mais sobre isso, não vai mudar. E a gente vai continuar criando crianças e educando crianças, limitando os desejos, limitando as vontades. Então, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Uma pesquisa que eu vi faz um tempo já, mas a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil era de 32 anos. 32 anos. E aí, veja só, quando você vai lá no Google e procura sites pornô, o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia trans. Gente, não sabia disso. Então, veja só, socialmente é errado. Socialmente, você vai lá e mata a mulher trans. Mas você entende? Não quer dizer que uma pessoa que é homofóbica tem desejos homossexuais, tá? Mas é curioso que a gente seja o país que mais mata e mais consome. Entende? Então, assim, eu sei que o nosso tempinho está acabando, mas eu acho que algo que é importante frisar é que a educação, se a gente se propõe a trabalhar com educação, a gente precisa pensar em Paulo Freire. Por que eu digo isso? Em qualquer situação. Qualquer situação. Freire. Porque é o seguinte, inclusive, leiam esse livro, eu vou te mandar depois. Mas eu sei qual é, ele tá na minha caixinha para comprar, hein? Ele é maravilhoso. E tenho outras indicações também que eu posso passar para você colocar no Insta, se tiverem interesse. Boa. Mas assim, a gente sempre parte
sempre parte de uma posição, tá? Não existe educação neutra, não existe posicionamento neutro. A não escolha é uma escolha, sempre. O que a gente precisa entender na nossa prática é o seguinte: ela é acolhedora ou ela é excludente? E eu acho que é isso que precisa nortear as nossas práticas, de maneira muito sintetizada. É isso que a gente precisa pensar. A minha postura enquanto educadora ou educador é acolhedora? Todos os alunos e alunas que estão aqui comigo estão se sentindo bem? Estão confortáveis nesse ambiente? Podem ser quem eles são, sem medo de represália? Eu acho que é isso que precisa nortear as nossas práticas. E a gente precisa... Não, achei, porque agora eu tô pensando, os tópicos todos foram respondidos com essa frase, assim, né? Porque assim, roupa, não, mas ele tá acolhido, não tá? Como incentivar ele no teatro? Ele quer, né? Né? Tipo, tudo, né? Porque, honestamente, o problema do menino que quer ir de vestido para a escola não é do menino que quer ir de vestido para a escola. É de quem tá falando mal do menino que tá de vestido. Sim. Porque eu tenho certeza que se ele puder ir de vestido para a escola, aquele dia vai ser fantástico para ele. Eu estava vendo a última pergunta, né? Poucos homens na docência, mas é isso. Então, é um sistema tão perverso que está tudo linkado. A gente tem poucos homens na educação infantil, porque não é um segmento valorizado, porque a remuneração é baixa e a gente tem uma expectativa cruel de que os homens sustentem a casa inteira, mas ao mesmo tempo a mulher inserida no ambiente de trabalho, ela sofre por ser mulher, porque perguntam se ela vai ter filho, se ela já tem filho, se ela quer ficar grávida, quem vai ficar com filho, coisas que o homem não sofre. Então, assim, do jeito que a gente está vivendo, existe sofrimento para todo mundo. Para uns mais do que outros, mas em suma está todo mundo sofrendo. É a Marília Mendonça, não é? Todo mundo vai sofrer? Ela tá certa, está todo mundo sofrendo. A gente precisa entender só como sair desse sofrimento. Ela podia lançar uma música contando essa parte pra gente. Brincadeiras à parte. Mas, Ana Lu, a gente queria falar muito, né? Eu pensei que ia sobrar tempo e faltou, né? Mas vamos resumir. Paulo Freire e Marília Mendonça. Bell Hooks, pronto. Mas aí manda referências, eu faço um post com referências para as pessoas lerem, porque eu acho que daqui a pouco vão cortar na nossa cara. Mas você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu quero que todo mundo fique pensando que não basta não ser racista, não basta achar que bullying é ruim, não basta não ser machista. A gente tem que ser antirracista, a gente tem que ter uma educação anti-bullying. E a gente precisa pensar que tipo de sociedade que a gente quer no futuro. Eu, com certeza, quero uma melhor do que essa. Porque, olha, 4 meses, quase 5 de pandemia, de quarentena, e sem melhora, realmente o negócio está puxado. Então, se puder não haver outro momento desse nos próximos séculos, eu agradeço. Seria muito bom, é verdade. Mas foi muito legal, adorei. Eu também. Muita coisa. Agora a gente vai ter que fazer um parte 2, parte 3. Eu topo. Faltam 25 segundos. Vou falar só o dado que ó. Na educação infantil, 3,4% são homens, professores, e no ensino superior, 54,4%. Não deixa cortar, senão não salva. Não salva, Má, precisa salvar. Tem que encerrar, então antes? Tem que encerrar. Um beijo. Tá bom. Beijo, tchau.